É Antes isso aí. tarde do que nunca. Ô, Dani, achei esse papo muito legal porque você está virando especialista, né? De fazer alguns tipos de trabalho de reprogramação emocional. E quando nós vamos nos abordando em relação aos nossos sentimentos, eu acredito que você vai ter muito que aportar com essa live de hoje, com esse bate-papo gostoso, porque várias É, pessoas, né, têm te procurado com esse tipo de demanda. Então, conta pra gente um pouquinho como é que está sendo isso. então, é justamente isso, né? As dores, as emoções, elas ficam num campo diferente do racional, né? A gente sabe, a gente chama uma terapeuta, isso que é o legal de estar trabalhando com a reprogramação emocional, que é uma coisa direcionada para as emoções, que vem de uma linha de psicólogo e tudo mais. A gente, como manoterapeuta, a gente consegue ter uma visão holística e a gente entende que são 7 corpos, a gente tem o corpo espiritual, a gente tem o corpo mental, a gente tem o mental concreto, e a gente faz um trabalho muito específico no campo das emoções, né? E o motivo desse tema da live é justamente isso. Por que eu não consigo entender as minhas emoções? Porque não é de entender, é de sentir. Né? Eu adoro repetir isso, assim, não é de entender. Ontem, eu tive até um feedback da dinâmica de ontem, uma pessoa falando assim, eu entrei com o meu mental porque eu queria ir no lugar X, e aí eu queria controlar com o mental, mas aí eu fui parar num lugar que eu falei, gente, como é que eu vim parar aqui? Ou seja, não através da emoção a gente consegue ter uma lembrança, e aí a gente consegue ressignificar. Mas o trabalho tem muito mais a ver com sentir do que com entender. Isso é uma coisa que, às vezes, causa muita confusão, porque a pessoa quer entender por que está sentindo, ao invés de simplesmente sentir. E aí, justamente porque a gente tem mania de querer mentalizar tudo e trazer tudo para o racional, a gente acaba pegando um sentimento de, sei lá, raiva. Só fiquei com raiva de que pisaram no meu pé. Mas aí, como eu tenho que jogar pra cá, aí eu começo. Eu tô com raiva que pisaram no meu pé, então ele é o filho da mãe e ele merece o pior. Aí você cria uma massa que complica o negócio, porque assim, eu só fiquei com raiva porque pisando no meu pé eu tava com uma encravada, ponto. Mas como a gente quer entender por que tá, e aí começa essa conversa da mente, né? Porque fica ali trocando mental com emoção, mental com emoção, mental com emoção o tempo inteiro, eu vou querer jogar para a mente e querer dar uma justificativa. E nessa eu crio as interpretações errôneas, que aí vão bagunçando o meu sentir. Mas o motivo que a gente não consegue entender, né? Lá vai eu com a live de 5 minutos. O motivo que a gente não entende o que a gente sente é porque não é de entender, é de sentir, né? E a gente precisa aprender a sentir mais, a gente precisa aprender a perceber sem tanta lógica o que é que esse sentir está trazendo, qual é a emoção que eu estou sentindo, né? Tentar nomear essas emoções. Toda essa conversa eu acho que é muito importante. Foi até uma das primeiras lives que a gente fez falando do emocional. Eu me lembro quando a gente começou a fazer live, a gente trouxe bastante conceito das emoções, mas eu acho que é infinito, né? Porque a gente percebe a bagunça que é no dia a dia, como que as pessoas têm uma dificuldade tão grande de abordar esse tema, de olhar para isso, de perceber as próprias emoções, a gente que vai trabalhando, né, com a metodologia, perguntando o que você está sentindo, a pessoa, não sei, estou me sentindo mal. Então, tudo isso, né, eu acho que é um tema que dá para a gente esmiuçar bastante, porque afinal de contas é uma dor, tá ruim, tá doído, mas tá doendo o quê? Não sei. E aí que vira o enrosco, porque se eu não sei qual é a emoção que eu estou sentindo, eu não consigo nem começar a destravar isso, eu não consigo nem permitir que isso passe pelo meu corpo para entender qual a necessidade que está por detrás daquela dor. Oi, Padilha, Adri! Tudo bem com você, meu amor? Dani, uma coisa que você trouxe aí que eu acho muito legal de se falar é para a gente saber nomear, entender qual é a verdadeira emoção que está ali. Porque muitas das vezes a emoção é uma tristeza, a gente às vezes prefere assumir que é uma raiva, porque sentir tristeza é feio. Então eu não posso mostrar como se fosse uma vulnerabilidade, mostrar ali que eu tô triste. Quando nós vamos conversando até mais no público infantil, eles não conseguem ainda, né, entender, discernir o sentimento, as emoções que eles têm. E eu vejo também que nós, enquanto adultos, vamos crescendo nessa mesma vibe.
A gente faz um mix das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e daí a gente não consegue verdadeiramente resolver. Porque quando você vai atender uma pessoa que está com raiva, o direcionamento é um. Mas quando você vai atender uma pessoa que está frustrada, o direcionamento é outro. Mas quando a pessoa ela não consegue nem decifrar e entender aquilo que ela está sentindo, fica muito difícil de a gente conseguir dar um apoio, né, para olhar verdadeiramente naquilo que é o problema. Porque quando nós conseguimos focar naquilo que é o problema, a gente consegue entender também como e de onde virá a resposta. Só que para isso, algumas vezes, nós temos que trabalhar e olhar muito o nosso orgulho mal usado, o nosso entendimento em relação às nossas próprias emoções, porque muitas das vezes a gente não consegue falar abertamente o que a gente está sentindo. Nós temos esse receio, nós temos esse preconceito pelo meio do julgamento, pelo medo do julgamento, né? E se eu não estou sentindo, eu não tenho como ali julgar. Não me cabe julgar ou minimizar o que o outro está sentindo. Contudo, a gente é muito vulnerável às vezes e vamos reprimindo os nossos sentimentos, as nossas emoções por causa desse receio. E isso depois dá ruim. Você vê, né, nessa questão que você trouxe da vivência, nós queremos justificar racionalmente os nossos sentimentos, as nossas emoções. E quando vamos entrando nesse entendimento que razão, emoção vibram em campos diferentes, a gente para de bater a mão, né, na ponta da faca, a gente para de se ferir. Porque nós vamos entender e olhar para o campo que precisa de ser movimentada aquela energia. Porque senão é nadar, nadar, nadar e morrer afogado. Porque se a nossa razão, se os nossos pensamentos conseguissem resolver todos os problemas, a gente já teria feito o movimento. E se a gente não fez, é porque não tem como. Achei muito legal o que você disse. A pessoa projetou dentro da técnica que ela queria visitar uma cena, mas não era essa cena que ela precisava de ir. Então ela não conseguiu. Ela não conseguiu visualizar essa cena. Porque nós não conseguimos condicionar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Exatamente. Ela entrou na emoção e aí a emoção levou ela para outro lugar. Não para onde ela queria ir, mas para onde ela tinha que ir. Então, quando a gente para refletir sobre isso, eu acho muito importante a gente ficar ligado que o sentir a gente não vai entender. Não dá para entender sentir. Dá para perceber, dá para elaborar coisas através do sentir, mas entendimento racional é do mental. Não adianta a gente querer juntar óleo e água, eles não se misturam. Eles se complementam, eles trocam entre si, eles interagem o tempo inteiro. O mental, o que eu penso eu vou sentir, o que eu sinto eu vou pensar, e o que eu penso vai ficar, isso é psique, o eterno movimento, que vai ficar ali para cima e para baixo, mas não adianta eu querer entender o meu sentimento. Eu posso usar a minha mente para tentar elaborar um caminho para minha dor sair daquilo ali e ressignificar. Mas entender todo aquilo que eu sinto é muito mais difícil. A gente cria um empecilho para a nossa vida, porque a primeira tem que entender para depois permitir a expressão do sentir. E aí você está brecando um fluxo de energia que às vezes está só passando. A gente que trabalha com sensibilidade sabe disso, né? Às vezes que está tendo, às vezes, o ancoramento, o trabalho, como já aconteceu comigo, de eu simplesmente me disponibilizar para a espiritualidade. Olha, não deu tempo de eu entrar porque eu estava fazendo um outro atendimento presencial aqui, e eu me conectei. Quando eu terminei o atendimento presencial, já estava no fim do ancoramento, e aí eu só mentalizei, ó, tô aqui, se precisar de mim. E foi instantâneo, assim, de repente eu comecei a sentir um monte de coisa, que eu falei, nossa, gente, né, tá passando os trem tudo pra mim. Tava passando por mim, né, todo aquele monte de sentimento que eu entendi que tinha a ver com o ancoramento, que eu me pus disponível e aquilo estava passando por mim. Agora, se eu for querer entender aquilo, né, aí lógico, o racional, eu falei, gente, eu tô enlouquecendo aqui. E depois conversando com o grupo, conversando com os humanoterapeutas parceiros, ficou claro que sim, houve um movimento muito forte naquele dia e provavelmente, como eu me coloquei disponível, foi jogado para mim aquele monte de sentimento que só precisava ser sentido. Né? Por isso que os tratamentos energéticos,
ou a reprogramação emocional, eles têm uma efetividade tão grande. Por quê? Como a Márcia aqui falou, não fomos ensinados a sentir de verdade, sim reprimir o negativo. Quando a gente faz um tratamento energético, uma TDR, ou até uma taquiônica, que a gente puxa para a gente sente para a pessoa, ou na reprogramação emocional, que aí a gente coloca a pessoa na dor e ela vai sentir aquilo, quando você sente, aquilo passa, aquilo vai embora. Mas a gente está tão acostumado a ter que racionalizar para explicar por que eu estou sentindo, e aí nesse processo se perde aí o sentimento, aí a sua mente vai lá pro joguinho do WhatsApp, sei lá o que você está fazendo, e o sentimento fica perdido dentro de você em algum lugar, nesse infinito inconsciente que a gente tem, e de repente ele pula do nada, numa reação desproporcional, numa explosão, numa bugada que a gente dá, sei lá por quê, porque não foi sentido na hora que tinha que ser sentido, muitas vezes porque a gente quer explicar o porquê daquilo que eu estou sentindo, né? Então... eu queria trazer um pouquinho, assim, para poder colaborar com as pessoas que estão nos assistindo, que quando nós vamos fazendo a leitura do mapa de Odum, o número 5, né, que é justo o meu, ele vai falar do sentir. E quando nós vamos olhar a questão dos elementos, as pessoas que têm o elemento água também está muito conectada com essa questão das emoções, dos sentimentos. Por que eu gosto de falar sobre isso? Para as pessoas começarem a se avaliar e se analisar. Porque pode ser que as pessoas tenham esse tipo de vibração mais potente dentro da essência dela, ela não consegue entender e perceber isso, e muitas das vezes entra em dor. Por que eu estou falando isso? Isso aconteceu comigo. Quando a gente tem essa abertura do sentir muito sensibilizada, muito fragilizada, nós vamos ali percebendo a energia do ambiente, a energia das pessoas. E isso tudo vai reverberando na gente de uma tal forma que às vezes a gente começa a sentir mal físico. Quando eu sei que o meu sentir, ele é mais sensibilizado, eu já vou começar a entender, peraí, isso daqui é meu, isso daqui não é meu, para começar a me posicionar nos lugares em que eu estiver. Nas emoções que vão chegar até mim, para eu entender se isso de fato é meu ou não. Então, e aí, quando você traz essa questão da reprogramação emocional, né, eu vejo que muitas das vezes as pessoas se conectam com fatos que são muito simplesinhos às vezes, que a pessoa nunca ia pensar que a trava dela estava naquele momento. E isso que é mágico, né? Porque a pessoa percebe, nossa, eu não imaginei que isso estava dentro de mim até hoje, me gerando esses bloqueios. E daí, quando a pessoa resolve fazer essa transição de se olhar, de começar a perceber essas emoções, nas reprogramações ela consegue ter um resultado incrível, e por causa de uma técnica que a pessoa fala, nossa, eu não acredito que eu fiz isso e consegui destravar tudo isso na minha vida. Porque justamente aquilo que a Márcia disse, como nós não estamos acostumados a olhar para os nossos sentimentos, que geralmente as pessoas tendem a achar que é feio, nós não conseguimos também alcançar a profundidade dessas coisas assim, né? Então eu converso muito com as pessoas que são do elemento água e ouço os relatos que elas apresentam. E as pessoas com esse sentir muito aguçado têm ali um potencial mediúnico também muito expandido. E olhar para isso nos ajuda a não entrar em dor. Ou se acessei alguma informação, eu vou conseguir me colocar diante daquilo que está sendo apresentado, né? Porque a gente não tem como controlar o sentimento e nem mesmo a questão da mediunidade. A gente não tem como controlar, a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, né? Então, sabendo e podendo falar sobre esses temas assim abertamente, eu acredito que é um começo, né? Para uma reflexão. Ei, Leonice, tudo bom, querida? Sim, boa noite, Leonice, querida. Boa noite, pessoal, todo mundo que está aqui. Pois é, eu queria saber de vocês que estão aí assistindo a gente hoje. Vocês têm dificuldade de entender o que vocês sentem? Trouxe uma elucidação para vocês um pouquinho, que o sentir, ele é para ser sentido, né? A gente se permitir sentir o que tem que sentir. Não quer dizer que eu precise agir dentro daquele sentir instantaneamente, né? O sentimento vem, ele bate, e aí eu deixo ele passar por mim,
E aí, depois, sim, jogar para o racional de novo para tentar perceber o que eu faço com isso, como que eu vou agir dentro desse sentimento, ou por que ele bateu em mim. Mas a hora que o sentimento vem, a gente precisa aprender a deixar ele vir. Tentar sair desse julgamento, né? De que é errado, eu não devia sentir isso. Mas se você está sentindo, é porque tem que sentir. A gente não tem absolutamente controle nenhum daquilo que a gente sente. A gente consegue, sim, ter algum controle daquilo que a gente mentaliza após o que a gente sentiu, como a gente pensa sobre isso, a gente consegue dar uma interpretação mais neutra ou menos, né? Se eu quero caminhar na vida de uma forma leve e equilibrada, eu vou procurar trazer uma interpretação mais neutra o possível para aquilo que eu senti, para aquilo que aconteceu, sem levar as coisas a ferro e fogo, mas o sentir em si é algo que a gente não é potente, a gente não tem a capacidade de bloquear aquilo, de impedir que aquilo passe, de parar aquele sentimento. E toda vez que a gente entra nesse contrafluxo de querer parar aquilo que eu estou sentindo ou evitar sentir o que eu estou sentindo, a gente vai entrar em dor. Mais do que tudo, a gente entra na dor, né? Quando eu quero, não posso sentir isso, eu crio uma repressão, eu crio uma opressão emocional e aí eu não consigo sair daquilo. Aí que eu fico presa, igual amarrada numa pedra, naquele sentimento, porque eu não posso sentir aquilo, aí que eu sinto mesmo, né? Tipo, como é que é? Tinha uma brincadeira que tinha um professor meu que falava assim, não pensa no mar. Aí oi? Tá vendo? Não pensa no mar. Não tem como, né? Então, assim, não posso sentir isso. Cara, eu senti ele é muito mais forte. Sentiu e tá sentindo. Deixa o sentir passar. Sente o que tem que sentir. Deixa aquilo aflorar de você. Quer dizer que você tem que agir no sentir? Não. Quer dizer só que você tem que sentir. Deixa o sentir passar. E depois vai ver o que vai fazer. Porque quando a gente está dentro do sequestro emocional da razão, quando a gente está dentro do sentir, a gente está muito emotivo, a gente está muito impulsivo e tem uma tendência de fazer alguma besteira. Mas isso não quer dizer que eu não possa sentir. É uma coisa assim, realmente a gente precisa aprender a dosar, aprender a sentir e aprender a viver com os nossos sentimentos. Isso não é ensinado em lugar nenhum. A dar uma pausa, porque a gente está sempre com pressa, né? Está sempre com pressa, vai, todo mundo virou máquina, e aí na hora de sentir, as pessoas sequer são capazes de lidar com as próprias emoções para processar elas, porque é isso, o nosso corpo é um grande sistema processador daquilo que a gente está sentindo. Precisa passar pelo corpo essa emoção. Sentir, de repente foi embora. Tá, nossa, como me deu raiva aquela atitude de fulano. O que eu faço? Será que fulano, de repente, não é uma boa influência para mim? Ou será que é um processo meu que eu preciso trabalhar em terapia? Eu acho que eu vou levar para minha terapeuta para entender. Aí, de repente, a gente vê, bateu, doeu, segura que é seu, né? Então, assim, nossa, sou eu, não é fulano. Por isso que, sim, não adianta querer entender o sentimento na hora que ele está batendo e querer ter a resolução daí. Não. Bateu a emoção, sentiu, sente o que tem que sentir e depois vai elaborar isso, com a ajuda de uma terapeuta, com a ajuda de alguém, ou com seus botões, se você não tem condições de fazer uma terapia. Vai estudar a emoção, vai ver de onde veio, o que aconteceu, o que mudou, por que de repente sentiu isso, para ir olhando. Mas enquanto está dentro da emoção, querer racionalizar é um problema. Eu vejo muito essa dor daí. Isso que você fala, né, em relação às terapias, em relação ao lado financeiro. Na verdade, eu vejo, vocês fizeram ontem uma iniciativa muito bonita, de uma oportunidade das pessoas participarem de uma vivência terapêutica e foi gratuito. Eu vejo que dentro desse universo tem vários terapeutas que às vezes oferecem várias atividades também gratuitas. Além disso, tem várias lives, muito material de autoconhecimento, muita coisa que a pessoa pode ali utilizar para fazer a própria análise. Eu estou trabalhando agora dentro do grupo do Telegram, as 5 linguagens do amor. E eu sempre estou colocando ali uma reflexão para as pessoas começarem a se entender. Porque, às vezes, essa falta de comunicação, nós somos seres únicos, cada um manifesta amor de um jeito, as pessoas, às vezes, se desentendem, porque não conseguem olhar para a forma de amar do outro. Então, a terapia em si, eu vejo que está cada dia mais acessível. Alguns métodos terapêuticos estão ainda mais acessíveis cada dia. O problema é quando a pessoa reprime as emoções e os sentimentos.
Porque se ela não manifesta, ela está jogando para dentro. É um ato de violência contra si. Porque, olha só, você falou assim, a pessoa sente raiva e ela vai pensar sobre a raiva. Mas se alguém perguntar, você está com raiva? Geralmente a gente tende a dizer, não, tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. Porque nós não naturalizamos falar assim, olha, isso que aconteceu me deixou chateada. Eu estou com raiva, sim, eu gostaria de não estar, mas nesse momento eu estou. E eu vou trabalhar isso dentro de mim e em outro momento a gente conversa sobre. E isso é um amadurecimento emocional. Quando a gente consegue assumir as nossas emoções e nos posicionarmos mesmo quando essas são vistas de forma negativa, ali está dando um sinalzinho que a gente está aprendendo a lidar com as nossas emoções. E saindo dessa questão de ação e reação o tempo inteiro. Porque senão fica toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá, a gente vai entrando numa esfera de grosserias desnecessária, a gente vai aí ferindo desnecessariamente, por quê? Não consegue lidar com as próprias frustrações, não sabe como lidar com as próprias emoções. E aí o que faz? Vou jogar para fora, vou jogar para o outro aquilo que eu não consigo entender dentro de mim. Por isso que a gente fala assim, fulano fez isso e ela me fez ficar triste. Não. A tristeza estava dentro de você e o outro fez algo que despertou essa tristeza. Então, na verdade, a tristeza não tem nada a ver com o outro. E sim com você, com o seu momento. Mas assumir isso é preciso de ter muita maturidade para poder conseguir olhar em que parte que isso me corresponde e aonde de verdade eu preciso de olhar. Né? Deixa eu ver aqui, a Leonice escreveu. Hoje eu acordei com sentimento de dor, porque ontem na sessão que você fez, Dri e Dani, né, mexeu em local muito profundo. Só consegui entender depois que me acolhi, agora mais para o final da tarde. Que bom, Leonice. É isso daí, né? Essas vivências que a gente vai fazendo, às vezes, naquele momento a gente vai ter muita dor mesmo, porque está mexendo justamente naquele lugarzinho que a gente escondeu e não queria que mexesse, ou que a gente nem sabia que a ferida estava aberta. E quando a gente faz esse movimento de autoacolhimento, a gente consegue entender que também está tudo bem. Que as coisas ali para frente, ela começa a dar um direcionamento. Eu só consigo curar aquilo que eu sei que está doente. Porque quando eu não reconheço essa doença, essa dor, eu não busco cura. Quando nós vamos fazendo esses movimentos terapêuticos e olhando para isso com calma, né? Às vezes vai startar alguns processos, mas tendo esse entendimento, depois a gente vira a chave. E a outra vibração que chegar na mesma energia, a gente vai entender e já vamos saber resolver, que é o que acontece nos processos terapêuticos, né? Fazer terapia não faz com que você não tenha problema, mas a forma de olhar para esse problema, com certeza muda. Não teve uma pessoa que eu já atendi até hoje que não teve algum tipo de avanço em relação aos próprios sentimentos e emoções. Já consegue ter o entendimento. E aí, quando temos o entendimento, saímos do papel da vítima e assumimos as responsabilidades que nos correspondem. E quando não nos corresponde, a gente consegue soltar. A gente consegue desapegar. Faz sentido isso para você, Dani? Faz sim, faz muito sentido para mim. Eu estou aqui realmente pensando muito nisso que a Leonice falou agora e eu me sinto de coração muito honrada com o que aconteceu com ela, porque isso significa que ela está se entregando, ela está muito aberta para o processo, né? Ela participou com a gente da jornada de reprogramação do financeiro e ela veio de novo agora, ontem, né, na nutrição de valor e conseguiu chegar nessa camada tão profunda dela. E é isso, quando a gente tem um machucado, que a gente coloca ali o mertiolate, hoje em dia tem indolor, né? Mas vai arder, né? Quando a gente coloca ali o remédio, quando a ferida está muito infeccionada, muito profunda, vai arder, vai doer, vai incomodar. E que legal que a Leonice já está numa busca, já está no estudo, a Leonice é terapeuta também, se eu não me engano. Então, a gente tem recurso para ir lá tão fundo e conseguir sair disso mais rápido, às vezes, do que uma pessoa que só está fazendo uma psicanálise uma vez na semana e não tem mais nenhum recurso. A gente às vezes acha que eu vou fazer terapia, eu vou ficar ótima. Não, primeiro vai piorar, primeiro a infecção vai arder, vai doer, vai sair aquele pus todo para depois acalmar. Então, poxa, Lê, eu me sinto assim, muito honrada de você abrir tanto para mim, se chegou a esse ponto de ir tão longe, é porque você deu permissão para a gente. Muito obrigada pela confiança mesmo que eu sei que você está depositando no processo, que a gente já passeou aí
A gente já fez uma jornada junto e ontem abriu mais um processo para ela. E, de certa forma, rápido você conseguiu sair disso, já conseguiu elaborar o que tinha para elaborar. Porque é isso, a dor, a emoção vai te levar lá onde você tem que ir, no fundo do poço, onde está o machucado. E aí o mental ele vai elaborando. Né? E aí, para a gente conseguir sair desse lugar, eu preciso o quê? Eu preciso que o meu mental vá trazendo interpretações que sejam mais neutras, que vão facilitar o meu caminhar. E não aquela interpretação, né, pior possível, eu merecia, porque eu sou ruim, ou porque fulano não é bom, e eles são ruins de coração, e não é nada disso, porque no fim do dia está cada um fazendo o que consegue da melhor forma possível, ninguém é mal de natureza, ninguém fez para te prejudicar. Então, cabe a nós procurar ir interpretando tudo da forma mais neutra possível, no sentido de não levar nada do que aconteceu para o pessoal. Fulano fez o que fez porque era o que dava para fazer, fez o que conseguia fazer com a consciência que tinha naquele momento, não fez para me prejudicar diretamente, acabou prejudicando, foi uma consequência, mas não me prejudicou porque agora eu estou aqui, estou buscando melhorar e com isso eu estou me fortalecendo, o que não me mata me faz mais forte. E eu vou me crescendo com isso, eu vou me tornando uma pessoa melhor, eu vou me tornando uma pessoa mais equilibrada, então nada do que acontece é para me destruir, nada do que acontece é para acabar comigo, pelo contrário, tudo que acontece é para que eu olhe para aquilo, é para que eu olhe para aquela sombra, para que eu olhe para aquela ferida e procure tratar isso, procure melhorar isso dentro de mim. Aí a Adri está falando aqui, ó, eu só melhorei meus desequilíbrios emocionais depois de começar a trabalhar com terapia. Foi quando eu comecei a compreender minha mediunidade. Exatamente. A gente, trabalhando com isso, a gente consegue perceber o nosso sentir. Eu vivi um processo muito parecido com o da Adri, sabe, Jô? Porque eu também, eu era aquela pessoa que eu andava na rua e ia sentindo tudo o que estava acontecendo, sentia um monte de coisa que não era minha, não sabia o que era aquilo. E aí, trabalhando, ganhando essa musculatura energética, ganhando essa habilidade de estar ali praticando todo dia, mexendo com isso sempre, eu comecei a ter a musculatura de saber, isso é meu, não é meu? Peraí, não, isso não é meu. De tanta gente abrir o campo para pegar o do outro e trabalhar, a gente começa a ter um hábito de perceber, né? Tudo é hábito, eu estou acostumada a beber água todo dia, um dia que eu não bebo água, eu vou sentir sede, eu vou lá querer beber água, mas se eu não estou acostumada a beber água, meu rim vai viver em déficit e eu vou ter problemas urinários, eu vou ter problemas renais e pedra nos rins, mas porque eu não tenho o hábito de beber água, então tem que baixar um app para fazer barulhinho de água para lembrar que tem que beber água, porque a pessoa não tem o hábito de beber água. Se eu fico um dia sem beber água, eu já fico com dor de cabeça, eu já fico todo esquisita, então não é hábito. Então, a energética, né, mexer com a energia, perceber o seu sentir, se conectar com as emoções, é hábito também. Não é uma coisa que você aprende do dia para a noite, não é uma coisa que cai no colo, cai do céu, nossa, que fantástico. É exercício, é sentindo, se sentindo, e o que eu estou me sentindo, o que eu estou sentindo agora, e constantemente estar se perguntando isso. Né? E o fato da gente trabalhar com isso vai ficando mais fácil, porque a gente está ali captando o tempo inteiro. Então, que emoção é essa? Isso é diferente, não? Isso não é uma raiva, isso é uma revolta. Ah, é uma revolta. E você começa a ler melhor cada uma das emoções e ter um filtro mais legal, mais apurado para aquilo que está acontecendo no momento. E quanto mais apurado é seu filtro para ler qual é a emoção que você está sentindo, porque o seu corpo está processando, mais rápido é o seu sistema de interpretar e trazer à consciência qual é a necessidade que a tua essência está te trazendo, porque as emoções são isso. As emoções são mensageiros da essência que está tentando te dizer que tem uma necessidade que não está sendo atendida. Né? Então, que emoção é essa? Quando eu sei qual é a emoção, fica mais fácil de eu saber que mensagem é essa, por que eu estou sentindo isso, e aí tentar atender a necessidade da essência. Eu fui enganchando uma coisa na outra, né, Jô? Não, mas é isso mesmo. E aí, Dânia, eu vejo que o caminho mais direto para que a gente consiga dialogar com um pouco mais de proximidade das nossas emoções é o autoconhecimento. Né? No momento em que eu me conheço verdadeiramente, eu vou ter aí a capacidade maior de discernir. Isso é meu e isso não é meu. Vou ver no momento que eu estou me fazendo de vítima e o momento que verdadeiramente eu estou sendo, entre aspas, uma vítima ou que tem aquele padrão em mim que conseguiu me afetar. Mas se a gente não está dentro desse estudo, desse trabalho do autoconhecimento,
isso é um pouco mais distante. Isso fica um pouco mais complexo de se fazer, porque eu volto lá na Márcia, aquilo que ela disse. Nós não fomos educados e habituados a olhar verdadeiramente para as nossas emoções. Quando a gente mostra frustração, é como se fosse errado. Mostrar raiva, não pode. Falar que tá com medo, não, tem que ser corajoso. Tá chorando, não pode chorar. Então, esse não em relação às nossas emoções, eles vão criando padrões internamente, que é justamente o que vai gerar o quê? Os bloqueios. E quando nós estamos bloqueados, imagina, não tem fluxo. Se não tem fluxo, alguma área da nossa vida vai estagnar para que a gente possa fazer o movimento. Qual área vai estagnar? Aquela que mais me dói. Se é uma pessoa que fica muito sentida com a questão das relações, é aí que vai pegar. Se for muito sentida a relação financeira, é aí que vai pegar. Algum movimento vai fazer para que você consiga olhar para isso. Quando nós começamos a fazer os atendimentos dentro da mesa, né, da mesa quantiônica, é muito comum acontecer comigo, a pessoa vem racionalmente, com tudo elaborado, e quando chega lá na frente, ela consegue perceber que o problema verdadeiro que ela tem não é aquele que ela pensava ser. Era justamente por causa disso. Esse problema que veio na mente dela foi que ajudou que ela fizesse o movimento. Quando chega um pouquinho mais e começa a tirar as camadinhas da cebola, que a gente vai entrando um pouco mais, ela fala, poxa, agora eu entendi. O meu problema verdadeiro é esse. Então, quando a gente foca, o problema é minha mãe, é meu pai, é meu irmão, meu tio, meu sobrinho. Quando você vai ver, na verdade, não, era você mesmo. Que estava baixando a sua guarda, que você estava ali manifestando de tal forma, que você imaginou que o outro era responsável pela sua dor. E depois não era. Já aconteceu muito, a pessoa vir com um problema no trabalho, e quando chega lá na frente, vê que tinha um problema, na verdade, era no próprio valor. Ou no amor próprio. Aí ela pega como assim, eu não consegui entender o que aconteceu aqui. Pois é porque o sentimento a gente não entende racional. Quando nós vamos fazendo as limpezas das camadas ali que estão sendo, que a gente está usando para maquiar. Quando a gente vai tirando essa maquiagem, a gente depara verdadeiramente com o rosto da pessoa, né? E aqueles artifícios já eles não fazem mais sentido. A pessoa consegue se ver, ela consegue se entender, sem que a gente precise falar, olha, você está com esse problema em tal lugar. Porque não é mais necessário, ela tirou as vendas dos olhos. Mas isso precisa de quê? De vontade e de movimento. Porque no racional a gente consegue sim resolver algumas coisas, mas não tudo. E se tratando de emoção, não vai ser no racional, porque não faz sentido. Se fizesse sentido, muitas mulheres não permaneciam em casamentos abusivos. Porque se eu tô aqui nessa relação que está abusiva e eu não consigo sair, como assim? Racionalmente eu sei. Como não consegue sair? Tem alguma trava lá nas emoções. Eu consegui entender ali que eu tive que sair daquele trabalho, mas não aceita. Você entendeu, por que você não aceita? Porque não está no racional. E aí começamos a ter uma briga interna, querendo que a nossa razão responda às nossas emoções. Aí são o quê? Paliativos. São paliativos que eu estou fazendo, mentindo para mim mesmo, para não olhar para aquilo que verdadeiramente eu preciso. Claro, muitas das vezes não é racional. Por isso que não cabe aqui a questão da culpa. Nós não temos culpa, nós temos responsabilidades. Quando nós começamos a entender que, na verdade, é algo do inconsciente, aí fica mais fácil, porque a gente já está começando a dar consciência. Né? E dando consciência tem a transformação, tem a transmutação, que vem através da ação. Não sei, eu perdi aqui, a Leonice falou que fez todo sentido isso, mas eu não sei mais o que é isso, porque eu falei para danar, então eu não sei. Mas faz todo sentido para mim, tudo que você está falando também. Mas é isso, né? Quando as emoções vêm, né, a gente precisa entender que nós, por trás do que a gente pensa, do que a gente sente, tem uma vibração, né? Existe primeiro uma vibração. E essa vibração, ela vai resultar num pensar e num sentir, né? Que aí a psique vai ficar naquele movimento, pensa, sente, pensa, e aí vai elaborando isso.
Então, quando a gente fala em padrão que vem por trás né, é um padrão de vibração, né? Esse padrão que eu vou repetindo, aí eu identifico, a gente vai lá na mesa, identifica, ou através da psicanálise, da conversa, né? A gente vai ficando cada vez melhor de identificar esses padrões aí, tanto familiar, tanto de comportamento, a gente vai olhando tanto para as pessoas que a gente começa a pegar no ar todos esses padrões. Então, quando eu identifico, por exemplo, um padrão familiar, né? Sei lá, dentro da minha família, dentro do que eu posso seguir da minha mãe, a reatividade, a irritabilidade, né? Querer brigar por tudo, isso é um padrão familiar, isso é um padrão que eu herdei ele. Eu consigo arrancar de mim um padrão e não mais sentir vontade de dar uma cadeirada na cabeça de alguém? Não, não consigo. Não consigo. Eu sinto raiva. E ponto. Agora, a hora de usar o mental não é para tapar o meu sentir, dizer que eu não posso sentir isso, que isso é feio, porque eu sou terapeuta e eu tinha que só sentir amor, amor, amor. Não é isso. De jeito nenhum, nunca, jamais na vida seja assim. O racional, ele é usado para quê? Para nessa troca entre o pensar e o sentir, eu conseguir entrar numa ação que não vai me jogar para culpa depois. Porque se eu sei que eu tenho uma tendência a ser estouradinha, falar torto com os outros, falar mal e ter uma reação feia, eu tenho uma tendência a querer bater de frente. Poxa, eu tô da pá virada hoje, eu não vou discutir sobre certos assuntos com as pessoas, porque não vai dar bom. Eu vou falar mal, eu preciso estar num dia que eu tô muito calma, ou não, tem que ser hoje de qualquer jeito. Então eu preciso sentar e montar um roteiro na minha cabeça de como eu vou trazer aquela comunicação, de como eu vou falar aquilo. Aí sim, tem que ser muito pensado. Porque eu sei que eu preciso resolver uma coisa e a única maneira de que não existe quebrar um padrão, nem curar um padrão. O padrão é o padrão, ele está ali com você. Você precisa aprender a agir no padrão de uma forma que aquilo não te machuque mais, de uma forma que aquele padrão não domine a sua vida mais. E aí você está curando para toda a ancestralidade. Mas você precisa encontrar um meio de elaborar um caminho com o seu racional para que aquela emoção, que aquele sentir, que aquela vibração que está por trás do pensar e do sentir, que vem conduzindo, né, em forma de padrão, a vida sua, da sua família, de todo mundo, né, esse padrão familiar, por exemplo, você usa o mental para elaborar um jeito de conduzir a sua vida para você conseguir funcionar dentro daquilo sem se machucar tanto. Mas o sentir, ele vai estar ali. Não quer dizer que não vai sentir. Não quer dizer que quando a gente trata um padrão, que a pessoa está livre daquilo e aquilo nunca mais vai atrapalhar ela. Não. Quer dizer que o quê? Que todas as barreiras que eu criei ali com relação a esse padrão, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa horrível porque eu sinto raiva e eu nunca vou ser feliz. Pronto, criei vários bloqueios, criei várias formas de pensamento, criei várias subpersonalidades, criei um monte de massa que fica aqui no meu campo e ainda fiz um processo de automagia, porque eu nunca vou ser amada por ninguém. Olha a porcaria que eu fiz. Então alguém vem, a gente faz um tratamento, eu vou tirar as massas, eu vou tirar a automagia, eu vou tirar tudo isso que está pesando para eu conseguir olhar para o padrão quando ele vem, respirar fundo e contar até 10. E aí eu não brigo com ninguém, aí eu não respondo de uma forma tão agressiva, ou então eu consigo ter uma comunicação mais efetiva para a resolução do conflito, sabendo que eu sou estourada, não vou querer reagir na primeira coisa que vem, eu já sei que é meu, já sei que sou eu, então eu não preciso reagir, mas eu preciso me defender, então eu vou me manter aqui, vou falar o que eu tenho que falar com firmeza, mas sem reagir. E aí eu consigo interagir dentro do padrão sem que ele se torne um bloqueio na minha vida. Sem que as emoções conduzam a minha vida. Sentindo sim. Sentindo não tá bom, mas deixando a raiva passar e agindo com inteligência. Por isso que a gente não vai entender a emoção. Se você gastar sua energia tentando entender a emoção, tá errado. A gente tem que usar o nosso mental para conseguir encontrar um caminho de sentir tudo que eu tenho que sentir e interagir com o mundo de uma forma produtiva. E não ficar ali perdendo tempo tentando entender por que eu estou sentindo aquilo. Porque está sentindo porque está dentro da sua essência e você vai sentir. Falei pra caramba, né? Não, você falou muita coisa legal, Dani. Eu não sei nem por qual gancho que eu vou pegar. Eu vou pegar primeiro da automagia, né? Porque ainda existe muito tabu e
falta de entendimento em relação à magia. Quando as pessoas falam de trabalho feito, de magia e tudo mais, acredita-se que vai em algum lugar fazer alguma coisa. Tá, tem gente que até pode fazer isso. Mas a gente às vezes não considera o tanto de automagia que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. E aí a vida vai travando, porque eu decretei, nunca mais eu vou fazer isso, eu nunca mais quero aquilo, eu não mereço isso. Vai concretizando e a pessoa depois fala assim, por que minha vida não dá certo? Abençoada, é porque você decretou para não dar. Inconscientemente, mas foi você. Então, se você fez uma magia, você precisa de desfazer essa magia. E aí, vamos cair lá nos padrões. Através desse autoconhecimento, eu consigo perceber esse padrão. É meu mesmo que eu vim elaborar, ele é de família, ele é do inconsciente coletivo, aonde está? Por quê? Quando nós percebemos alguns padrões de família, às vezes nós temos uma dificuldade de mudar esse padrão por causa do medo do não pertencimento. E aí vamos trazer um pouquinho do conhecimento da constelação familiar, em que vão trabalhando, que quando nós entendemos que quando vamos honrar verdadeiramente os nossos pais, os nossos ancestros, é fazer diferente de acordo com a potência que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje. Quando nós entramos nessa questão do padrão da lealdade para se sentir pertencente, nós vamos perpetuando todos os mesmos sofrimentos que eles passaram. E aí, lembrando que eles foram até onde conseguiram, até onde puderam, com a consciência que tinham também para aquele momento. Nos cabe agora ver até onde eles pararam, com toda a informação, com tudo que a gente está conseguindo acessar neste momento, honrá-los, fazendo o nosso melhor. Porque no momento que eu trabalho em mim, aquilo que eu acredito que não é mais cabível para agora, para a atualidade, eu estou cortando para as próximas gerações. Eu gosto muito de trazer, em relação à minha própria experiência, e os conhecimentos que nós temos aqui em relação às religiões de matriz africana, né, que está no inconsciente coletivo, como se fosse algo ruim. Eles colocam como algo negativado. No momento em que eu consigo acessar esse conhecimento, só o fato de eu não continuar propagando isso, eu já estou fazendo a minha parte. Eu já estou conseguindo, contribuindo a mudar a crença do todo. Porque aí os meus descendentes vão ter outro tipo de informação. Eles não vão mais precisar de vibrar nesse preconceito, nesse medo e apegado a misticismo que não faz sentido. Quando vamos trazendo isso para o nosso campo, as pessoas que gostam muito de falar vamos mudar o mundo, a gente fazendo o movimento da automudança, já estamos fazendo a nossa parte, já estamos contribuindo, colaborando com a mudança do todo. Nós esquecemos que nós fazemos parte do todo às vezes e colocamos para fora. Vamos mudar aquilo, mas não se muda. Ou seja, quando queremos verdadeiramente contribuir, vamos fazendo a nossa parcela de forma individual, já é o suficiente. Por quê? No momento em que eu mudo, tudo ao meu entorno muda. Tudo ao meu entorno muda. Porque se eu não compactuo com atos de violência, de preconceito, de racismo, as pessoas que convivem ao meu redor, ou elas não vão praticar esses atos na minha frente, ou elas vão perceber que isso não é algo legal. Ou seja, na minha mudança, eu consigo intervir e mudando ao meu redor. Só que nós queremos fazer grandes feitos e sempre para fora, esquecemos o principal que é dentro. E daí o que acontece? Quando não tem esse magnetismo da mudança, primeiro, personalizada, individual, vai ser muito mais difícil de mudar externamente. Porque a gente não consegue mudar o outro. O pouquinho que a gente consegue fazer é com a gente mesmo. Mas vem como? Através da determinação e do olhar, entendendo que tem coisas em mim que são falhas e eu posso me acolher e fazer o movimento necessário, né? E aí, ao invés, quando eu faço isso, eu paro de querer mudar o outro, porque eu já estou me mudando. Aí eu vou perceber que, na verdade, talvez o problema era eu mesmo. Que o outro estava todo em outra linguagem e eu que estava remando contra a maré. Isso pode acontecer em muitos momentos, em várias situações. Mas isso precisa de quê? Maturidade emocional. Para poder compreender tudo isso. Que é muito mais profundo e mais sutil do que a gente possa imaginar, né? Sim, sim. E de novo, né?
a maturidade emocional de que acontece a situação lá do abençoado que está sendo o veículo para você se curar de algum aspecto seu. Se você resolve defender a sua emoção para o outro, que você fez isso comigo, por isso eu estou com raiva. De novo, a pessoa não processa aquele sentimento no corpo dela, não deixa aquilo passar, porque quer jogar a culpa que é do outro, o outro, não, se está batendo em mim, é meu, eu sinto isso, e aí eu olho para isso, deixo isso processar no meu corpo e procuro elaborar um caminho para compreender por que eu estou sentindo aquilo. E muitas vezes, quando passa o sequestro emocional da razão, quando passa aquele momento de ebulição, que a emoção serve, que aí você esfria a cabeça e aí você acalma, aí você fala, nossa, mas que desproporcional, o que a pessoa fez nem é tão assim, né? Quando não mexe com alguma causa muito importante dentro de você, às vezes por causa de besteira a gente se altera, quando a gente olha a gente fala, gente, eu me alterei demais, por que foi isso? Ah, mexeu com o meu orgulho ficou ferido quando aconteceu isso, nossa, eu tô sendo orgulhosa, preciso melhorar isso dentro de mim, como é que eu faço para melhorar isso dentro de mim? Nem todo mundo precisa gostar de mim, nem todo mundo precisa me reconhecer como sendo a última bolacha do pacote, e tá tudo bem, né? Nem todo mundo vai falar, que linda, e às vezes as pessoas se ferem, porque não recebem o confete que elas queriam receber, né? Queria, às vezes, que faz uma coisa bonitinha e queria aplauso, confete, que pusesse o tapete vermelho, e às vezes a galera não tá nem aí, não vai botar e não vai falar nada, e não vai nem agradecer um favor que você faz. E aí, vai continuar fazendo o que você quer ser a boazinha ou vai fazendo o que você quer? Tá fazendo as cair, né? Cabe à pessoa que sentiu aquela revolta, porque ninguém nem falou nada, pensar, por que eu fiz aquilo? Eu fiz porque eu quis? Ou eu fiz porque eu queria aplauso? Tô fazendo porque eu queria aplauso, não tô tendo, e talvez nem nunca venha a ter. Então é melhor fazer porque eu quero. Simples assim. Por quê? Porque nada vai mudar mais as pessoas, não é só porque eu sou boazinha, ou só porque eu quero mudar lá fora. O que mais vai mudar o mundo nada arrasta mais multidão do que o exemplo. O exemplo meu de mudança, o exemplo meu de ser, de manifestar da maneira que eu manifesto, é isso que vai arrastar mais. Porque e aí, conforme você foi falando sobre isso, né, sobre querer mudar, todo esse movimento da reprogramação emocional é muito legal, porque eu vejo que eu atirei no que eu vi e acertei no que eu não vi, porque o que eu estou tendo de inbox de gente falando para mim assim, Dani, esse movimento que vocês começaram me inspirou de começar o meu movimento, e eu comecei a fazer um negócio que estava ali guardado na geladeira, que um dia eu ia fazer, e eu estou vendo vocês dando tantas caras e fazendo tanta coisa, e isso me inspirou quer dizer, eu estou aqui preocupado de fazer a reprogramação emocional para as pessoas que estão vindo e de oferecer, de nutrir valor para o mundo, foi um compromisso que eu assumi, uma oferta que eu quero fazer de tempos em tempos para quem precisar, para quem não tem grana, para fazer terapia, que eu entendo essa dor, eu já passei por isso, eu sei como é que é, e eu quero ajudar as pessoas a se empoderarem, a se sentirem melhor. Então eu decidi dar uma parte do meu tempo para fazer periodicamente esse movimento. Fiz porque quis. Ninguém tem obrigação nenhuma de falar nada, estou fazendo porque eu quero. E dentro desse movimento, né, como eu ofertei também uma parte desse trabalho no começo para entrar em sintonia com a terapia, o que resultou nesse movimento agora com a Adri, que resulta numa parte das minhas colegas estarem se movimentando para fazerem os movimentos delas que estavam ali. Né? Então, assim, sem querer, eu virei exemplo de um negócio que eu nunca achei que eu ia estar fazendo na minha vida, né? Detalhe, atenção, eu achei que daqui a 10 anos eu ia começar a fazer algo em grupo, ou palestrar e dar aula, e de repente não, de repente é isso, é a reprogramação emocional, de repente pulou o projeto na minha frente e a coisa está desdobrando de uma forma muito fluida, de uma forma muito tranquila, de uma forma muito gostosa. Por quê? Porque eu tô lá, respirando fundo, atravessando a linha do cagaço, fazendo o que tem que fazer, aprendendo a fazer o que tem que fazer, dando meu jeito de fazer o que tem que fazer, encontrando parceria para fazer o que tem que fazer, porque sozinha talvez ia ser muito chato de fazer, porque é chato pra caramba, um monte de coisa técnica que tem que fazer antes da parte que a gente gosta, que é fazer a terapia. Todo mundo ser terapeuta é legal pra caramba. Mas antes disso tem todo um
processo, todo um trabalho, tem todo um desenvolvimento que pode sim ser muito chato. Então, encontrar uma parceira, alguém para pegar lá e falar, não, vamos lá, vai, hoje sou eu, hoje é você, vai lá, você hoje vai, agora sou eu. E fica passando a peteca uma para outra, e aí a coisa vai andando para frente, fluidamente, sem cansar muito, sem ser chato demais. Quando é muito chato, a gente se dá risada, às vezes a gente dá um grito uma com a outra, né? A coisa tá indo. E isso virou um exemplo para outras pessoas. Então, quando a gente abraça aquilo que é nosso, em vez de ficar ali na frustração que, poxa, eu fiz esse curso e não estou usando porque eu só estou fazendo manoterapeuta, e aí eu não falo para ninguém que eu estou fazendo aquilo e ficar com aquele conhecimento guardado dentro de mim, não. Acabou que foi um negócio que, vamos ofertar aí porque eu estou afim. Não espero nada de ninguém. E aí pintou uma oportunidade, pintou uma parceria, vamos lá fazer, vai rolar, e a coisa está andando. E nisso eu estou manifestando aquilo que está dentro do meu coração, a minha vontade, o meu querer, a minha espontaneidade, e isso a gente acaba sem querer virando um exemplo realmente de transformação por ir lá dar as caras e fazer aquilo que eu sinto que eu tenho que fazer. Também estou falando pra caramba, mas eu achei foi muito marcante para mim isso que você falou, né? De querer mudar o mundo. E nada vai mudar mais o mundo do que você ser quem você é, você fazer aquilo que está dentro do seu coração. Porque é isso que inspira os outros, é isso que eu estou ouvindo. Assim, nossa, você me inspirou de ir lá e fazer o meu. E eu nem acho que estou fazendo nada das coisas, entendeu? Estou só fazendo o que eu tinha que fazer. Estou só fazendo o que meu coração gritou para mim para fazer. Estou só seguindo o meu sentir, de novo, ó. Eu não pensei, eu fui sentindo, fui seguindo o que o meu sentir queria, seguindo essa vontade que vem do coração, seguindo essa vontade que vem da essência e manifestando isso muito claramente. E aí que vem a grande transformação na minha vida, na vida das pessoas à minha volta, inspirando quem está em volta para também seguir aqueles, né, que todo mundo tem no coração, fazer mais de alguma forma, e isso só vai vir se você fizer um movimento na direção daquilo que você realmente quer, na direção do seu sentido. Dani, muito legal o que você traz agora, porque é justamente, né, não tem como a gente tentar racionalizar esse sentir. Porque se você tivesse sentido e colocasse para sua cabeça, talvez você pensaria, não, será que é o momento? Será que é assim mesmo? Mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, eu preciso daquilo outro. Ou seja, quando nós temos esse sentir que está palpitando para a gente fazer o movimento, você simplesmente falou, eu vou fazer aquilo que precisa de ser feito. E aí eu participei de todas as técnicas possíveis, eu posso falar com o direito de propriedade, o tanto que isso me ajudou a entender vários pedacinhos meus que estavam ainda perdidos, que vem desde, inclusive, a gestação, quando eu estava dentro do ventre da minha mãe. Para vocês entenderem a potência da movimentação que acontece dentro das técnicas terapêuticas. Então, as pessoas que ainda não conhecem esse trabalho que a Dani está apresentando, não percam a oportunidade. Ela tem um grupo lá no Telegram que tem toda lá o cronograma, como é que vai ser as reprogramações aqui para frente. Eu super recomendo e participei de todos que teve até agora. Então, eu estou falando com propriedade, tá? E se a gente quer verdadeiramente entender como a gente faz para ressignificar, participando de atitudes, movimentos que vai nos ajudar a olhar de um ângulo diferente. Porque se eu continuar plantando a mesma semente, eu vou continuar colhendo o mesmo fruto. Não tem como querer ter coisas diferentes, resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Eu sei que essa frase assim, é muito clichêzinha, né? Mas é a realidade. Não tem como. Por isso, aproveitar essas oportunidades que vão surgindo aí é fundamental. E aí você trouxe uma outra coisa, né? Desse acúmulo de conhecimento e às vezes a pessoa não consegue usar. Essas pessoas que não conseguem usar precisam de entender que tem ali um bloqueio. Porque se a pessoa estudou, se ela gosta do que está fazendo e não está conseguindo colocar ao serviço, né? Servir com aquilo que ela aprendeu, precisa de olhar, fazer um movimento. Porque neste momento tem muitas pessoas doentes emocionalmente. Tem muitas pessoas precisando de se acolher, de ter esse entendimento terapêutico. Então, as pessoas que estão nessa jornada, olha com carinho. Que movimento precisa de fazer para começar também a colocar, a servir, né, todo esse conhecimento. Eu tive esse despertar através da leitura do mapa de Odum. Quando eu vi o que estava me travando, aí eu entendi e consegui também dar vazão para aquilo que eu precisava de ajustar para começar a fazer os atendimentos. Porque senão
não conseguia fazer os atendimentos também. Tava só estudando, vibrando na falta, sempre me faltava algo, e aí não me apresentava, não colocava o que eu tinha a servir. Tive que trabalhar o meu orgulho, tive que trabalhar os meus entendimentos, tive que negociar internamente para entender que ninguém sabe tudo o tempo inteiro, né? E aí calçar o sapatinho da humildade, mas conseguindo vir aqui hoje, estar falando com vocês através de uma live, conseguindo fazer os atendimentos das pessoas que vão procurando, tanto pelo mapa de Odoo, quanto pela metodologia humanoterapeuta, psicanálise e outras técnicas, né? Porque terapeuta tem disso. Acaba aí fazendo um apanhado de técnicas, porque a gente gosta de estudar. É isso que a gente gosta de trabalhar na energia, né? Então, exatamente. É isso. E eu quero convidar as pessoas que não conhecem ainda o trabalho da Dani, para depois começar a acompanhar as redes sociais dela. Tem muita coisa legal, inclusive a oportunidade de participar das reprogramações. As que elas vão fazer agora, ela e a Adri, né? Tá muito top. Então, vai ajudar aí muita gente que tem diferentes tipos de trava. Vão ser 4, né, Dani? São 4 que tá programado. Sim, é um tratamento, né? É um mini tratamento, óbvio. Assim, a gente simplificou da melhor forma possível. São 4 reprogramações, são 4 semanas. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar fazendo. O link de pagamento está na minha bio, justamente para quem quiser. A gente está fazendo até hoje, meia-noite, R$350, as 4 sessões de reprogramação emocional, que são justamente direcionadas para quem está com essa trava aí que eu já estava falando. Eu sou terapeuta, mas não sei como que eu faço para vender, para expressar, para falar. E eu sou um exemplo, tá? Eu olha aqui eu falando, botando a boca no mundo. Isso tudo foi resultado de reprogramação emocional atrás de reprogramação emocional, que eu consegui soltar o verbo, consegui me soltar da culpa de, ai meu Deus, se eu aparecer é ruim, aparecer. Tudo isso foi sendo reprogramado, sessão após sessão dentro de mim, para eu estar aqui hoje em dia e conseguir dar as caras e falar e soltar. E a gente entende que isso é uma dor muito grande, pelo baixo valor, pelas travas inerentes às culpas das missões que a gente assume lá, desde o ventre da mãe, tudo isso que a gente vai pesando na bagagem e a gente vai ficando travada. Então, a gente vai limpar muitas dessas travas dentro do processo de reprogramação emocional. Então, o link está na minha bio, até hoje, meia-noite, R$350 as 4 sessões. Está um precinho muito camarada que a gente está fazendo. Depois de hoje, meia-noite, esse tratamento que agora está R$350, vai passar para 440. Não sei nem se é às 8h30 da noite que vai trocar. Então tem mais uma horinha aí para vocês verem o que vocês querem fazer. Porque eu não sei se vai trocar meia-noite, se vai trocar 8 horas, 8h30, tá, né? O link ia ficar 24 horas, mas parece que o PagSeguro muda meia-noite. Enfim, tá para trocar. Então aproveita o valor promocional de R$350, 4 sessões de reprogramação emocional. É um caminho, é um tratamento para soltar justamente essa trava de quem sabe muita coisa, tem muita coisa para trazer, mas não consegue falar, não consegue se expressar, não consegue trazer para o mundo aquilo que está dentro. Por algum motivo, a gente vai limpar muitas dessas travas e facilitar esse caminho para quem estiver aí querendo, né, trazer, querendo fazer e não conseguindo. A gente detectou essa dor como sendo uma dor grande e estamos fazendo esse tratamento de novo, um mini tratamento, um tratamento de 1 mês para andar rápido, para mover energia, para a gente, quem sabe, em 2023, todo mundo manifestar tudo aquilo que está ali na superfície, mas não sai por causa dessas travas. Vamos dar uma boa limpeza nisso para reprogramar todo esse emocional e abrir o caminho para vir tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Esse que é o chamado. Aproveita. Isso aí eu super recomendo, gente. Eu participei. Então, não estou falando de algo que eu ouvi falar. Eu vivenciei. E vivenciei várias vezes. Inclusive porque é muito bom. E detalhe, todas as vezes que eu participei, eu acessei informações diferentes. Por isso que eu fui várias vezes para ver como era. Né? Eu estava no laboratório aí da Dani, né? Porque eu gosto demais, então eu estava lá. E eu quero também convidar as pessoas que tiverem interesse em saber, em conhecer um pouco mais sobre mapa de Odoo. Eu vou fazer 2 leituras de mapa dentro da sala do Zoom. Porque às vezes as pessoas ficam assim, eu quero saber o que é, eu quero entender, então eu vou fazer ao vivo. Eu convidei pessoas que participam do grupo do Telegram, né, para poder vir aqui, para poder me auxiliar. Eu vou fazer a leitura dessas pessoas, elas me autorizaram. Então, quem quiser, tiver curiosidade para ver como é uma leitura de mapa de Odoo, me chama depois no direct, que eu vou direcionar para o grupo. E dentro do grupo a gente vai falando outros temas também, que sempre são para autorreflexão.
E às vezes eu vou ali também divulgando meu trabalho, fazendo o quê? Algumas ofertas gratuitas, às vezes algumas trocas, enfim. A questão é essa, a gente está a fim de expandir tudo isso de bom, para que a gente possa também viver num mundo melhor, que todo mundo possa olhar suas próprias dores, que todo mundo possa ingressar nesse trabalho de autoconhecimento, porque é libertador. Quando a gente se conhece, a gente liberta de várias amarras aí, que a gente às vezes nem sabe que tinha. Então, principalmente de crenças, né? Crenças familiares, crenças limitantes, crenças do inconsciente coletivo, e por aí vai. Antes da gente ser derrubada, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui conosco. É uma alegria, é um prazer ter sempre vocês aqui, com os coraçõezinhos, com os comentários, com as participações de vocês. E na quinta-feira a gente está novamente aí com o nosso Direto no Ponto. É isso aí, Dani? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de todos, os comentários, o pessoal que estava ontem na nossa reprogramação emocional. Obrigado pelos feedbacks, todo mundo que mandou inbox, que mandou mensagem aqui pra gente. Sempre muito bom receber esse retorno de vocês, seja como for, por coraçãozinho, foguinho, sem. Tudo isso é muito gostoso, a gente sente que a gente está, de alguma forma, somando, né, para vocês. Então, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela presença aí. Boa noite, Leonice. Até a semana que vem. Semana que vem estamos aqui, semana que vem tem mais, direto no ponto para vocês, de coração para coração. Uma boa noite, um bom fim de semana e até quinta que vem. Tchau, tchau.